Olá, esse é o Mulheres Mais, o podcast da saúde feminina. Mulheres Mais é uma realização da Eumeco, uma farmácia pioneira na manipulação de implantes hormonais do Brasil, fundada pelo cientista e Dr. Elcimar Coutinho. Quando o assunto é terapia hormonal, somos referência. Olá, eu sou a Patrícia Alves, jornalista e mulher 40 mais. O podcast Mulheres Mais é o podcast que debate o bem-estar e a saúde feminina. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Consuelo Calizo. Doutora Consuelo Calizo é ginecologista, obstetra, diretora médica do CEPA e das clínicas Elcimar Coutinho. Tudo bem, doutora Consuelo? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui e por poder realmente passar mais informações para melhorar a vida das mulheres. Nós que agradecemos a doutora ter aceito o convite. Bom, eu tenho aqui alguns dados, doutora. 1 bilhão de mulheres vão atravessar a menopausa até 2030. Atualmente no Brasil são cerca de 18 milhões de mulheres nessa condição. Ainda assim, esse tema é cercado de tabus, de mitos. Muita gente olha assim para as mulheres quando elas falam que estão entrando na menopausa. Afinal, doutora, o que é menopausa? Menopausa é um marco. Teoricamente, tecnicamente, a menopausa é aquele dia que tem 1 ano que você não menstrua mais. Teoricamente, isso perdeu a força hoje, porque as pessoas hoje não menstruam, ou tiraram o útero, ou usam anticoncepcional. Então, é difícil fazer esse marco. E a menopausa faz parte de uma fase chamada climatério, que é quando nossos ovários começam a não funcionar mais, a não responder mais, né? Então, por causa disso, nós apresentamos vários sintomas e temos algumas alterações que são inerentes a essa fase. E quais são os principais sintomas, doutora? Normalmente, o que mais incomodam são os fogachos. Os fogachos são os calores, normalmente que acontecem da cintura para cima, onde a mulher sente um fogo, como se diz, às vezes fica um pouquinho avermelhada, sua e depois vem um certo calafrio. Então, o fogacho é muito desagradável, porque a pessoa diz: "Você está passando bem?" Então, esse é um sintoma desagradável. Fora isso, nós temos a perda da menstruação, né? Que não seria tão ruim assim, mas pelo menos a gente não sangra mais. Nós podemos começar a ter alterações como osteoporose, como mais alterações cardiovasculares. A gente sabe que antes da gente estar em menopausa, a gente infarta muito menos que os homens. No momento que a mulher entra na menopausa, a gente praticamente se iguala, porque não tem mais a proteção do estradiol. Então, várias alterações a gente vai ter. As pessoas podem ter irritabilidade, outras vão ter depressão, outras vão ter insônia. Então, tem uma gama de sintomas e sinais que acontecem na menopausa. E tem uma idade para entrar na menopausa a partir de o que é considerado uma menopausa precoce? No Brasil, a menopausa acontece entre 45 e 55 anos. Então, teoricamente, abaixo dos 45 seria uma menopausa precoce. Mas nós podemos ter menopausa, a própria menopausa cirúrgica. Se por uma razão, por um tumor ou por alguma alteração eu tiver que tirar os ovários de uma mulher aos 35, ela vai ter uma menopausa. Então, a idade mais comum no Brasil é de 45 a 55 anos, mas pode acontecer antes e depois. Bom, nós falamos aqui dos sintomas, né? A doutora citou alguns. E quais são os tratamentos disponíveis hoje para que a mulher possa atenuar esses sintomas? Bom, nós temos vários tratamentos que podem ser. A escolha e a melhor opção continua sendo a parte hormonal. O que precisa é ser individualizada para cada mulher. Então, você tem que analisar o caso e usar aquilo que ela está necessitando. Então, vão ter mulheres que vão usar vários hormônios, porque o que se sabe hoje é que o ideal é não fazer doses altas de um mesmo hormônio, mas sim poder utilizar vários tipos de hormônios em doses baixas, menores efeitos colaterais e melhor resposta. Esta é a melhor opção, mas, por exemplo, tem pacientes que não podem utilizar este ou aquele hormônio. Você pode utilizar outros
ou usar fitoterapia, ou usar vários outros medicamentos. O que não pode é se deixar uma mulher passando mal, entre aspas, Sim. simplesmente porque é menopausa. Né? A gente tem que realmente Que fazer era com o que que ela tenha acontecia com as nossas avós isso. que sofriam demais com esses sintomas, né, doutora? Exatamente, porque antigamente se escondia, né? Digamos que antigamente, culturalmente, a mulher que estava em menopausa, ela deixava de ser mulher. Então as mulheres tinham vergonha disso, né? Sim. E hoje, uma das coisas que mais a gente coloca é, olha, eu falo que eu sou menopausada com o maior prazer, porque muito obrigado, Deus, cheguei na menopausa. Claro. E estou muito bem. Então, a gente não precisa mais ter. A única coisa na menopausa é que você não pode engravidar. O resto, porque você não tem mais ovários, Sim, né? Mas sim. fora isso, você continua sendo a mesma mulher de sempre. E falando um pouco de terapia hormonal, quanto mais cedo essa mulher procurar ajuda e começar a utilizar o tratamento mais adequado, menos ela vai sofrer, é isso, doutora? Com certeza. Inclusive hoje também a medicina tem mostrado que existem mulheres que não têm nem alterações hormonais ainda. Um hormônio que é como se fosse assim, o ponto, que se chama FSH. Quando o FSH ele começa a subir, significa que essa mulher tem menopausa. Mas se sabe hoje que existem algumas perdas hormonais, especialmente androgênicas, antes disso. E que a mulher se sente mais cansada, ela já não responde do mesmo jeito, a parte física dela não responde. E aí deixar bem claro que a parte física não é uma estética. Para Sim. qualquer coisa, hoje a Qualidade de musculatura, vida. sim, para você levantar da cadeira, Sim. você precisa de ter musculatura. Para você poder ter a independência, você precisa de musculatura. Então a musculatura, ela sai um pouco da estética para vir para realmente qualidade de vida. Então a gente precisa dar a essa mulher que tem 48, 49, que ainda não está assim classicamente, a gente precisa dar o suporte que ela está precisando. Então quanto mais cedo, melhor. E também tem, por exemplo, no caso da parte cardiovascular, se você fica muito tempo sem fazer reposição hormonal, seu vaso começa a sofrer, ele começa a ter mais placas, coisas que o estrógeno, por exemplo, poderia defender logo antes. Então, quanto mais tempo você demora para iniciar esse hormônio, mais lesões esses vasos vão ter. Então, todas as vantagens de iniciar mais cedo, mas não significa que eu não possa pegar uma pessoa de 70 anos e dizer a ela, olha, essa paciente não está bem, ela está deprimida, ela não tem musculatura, ela não tá saindo da cama, eu vou trabalhar com ela, só que eu vou trabalhar, obviamente, diferente do que eu trabalharia aos 50. Mas, se um paciente de 90, sim, nós estamos trabalhando com paciente de 90, porque imagine uma senhorinha que não tem musculatura, Sim. né? Que ela já não consegue fazer as coisas, então eu posso melhorar essa paciente para que ela seja uma senhorinha de 90 independente. Claro, claro. E quais as indicações e as contraindicações da reposição hormonal? Isso é bem amplo. Eu acho que indicações depende muito da pessoa. Se ela necessita, e a gente sabe hoje que funciona muito como uma prevenção. Então, se eu faço uma prevenção para ela não ter osteoporose, para ela não ter uma sarcopenia, que é a perda da musculatura, para ela não ter tanto infarto, por exemplo, para ela não ter tanta demência, eu acho que engloba quase todas. Mas obviamente que vão ter aquelas pessoas que eu vou ter que contraindicar. Se uma pessoa está com câncer, por exemplo, provavelmente ela não vai fazer. O que não impede que depois que ela se cure, ela possa fazer alguns tipos de hormônios para melhora de vida. Né? Se ela tem uma alteração hepática grave, por exemplo, os hormônios eles são metabolizados no fígado. Então eu vou ter que primeiro arrumar esse fígado para depois eu poder trabalhar com os hormônios. Se eu tiver alguma, normalmente, olha, são poucas as contraindicações formais que eu vou ter. Um tromboembolismo, uma pessoa que tem uma alteração grave de paratrombose, eu vou ter que trabalhar com ela de uma maneira bem diferente, porque existem alguns hormônios que poderiam piorar esse caso. Então, assim, você tem que pegar a contraindicação, ver o que você vai fazer com essa paciente. O que você não pode realmente é não fazer nada.
Isso é uma das frases do professor. O professor sempre dizia, olhe, faça algo por essa paciente. Obviamente, não deixe de não fazer nada, não cause nenhum mal, né? Mas se você também não pode simplesmente dizer menopausa e não. Você tem que fazer algo por ela. Ele tinha uma frase também que eu gosto muito, que ele dizia que todo conceito só é conceito enquanto não é mudado. Então, Sem quando você tinha uma dúvida. pessoa que tinha aquele conceito, não tem o que fazer, vamos inventar, mas a gente tem que tentar resolver esse paciente. Não pode deixá-lo simplesmente sofrendo e você não fazer nada, né? Sim. Bom, além de buscar um tratamento individualizado da terapia hormonal e da melhor forma que isso é feito, a gente sabe que não é só a terapia hormonal, é preciso mudar hábitos, né, para que essa mulher tenha uma qualidade de vida melhor. Ah, qual é como viver, digamos, essa fase com mais plenitude? Quais são essas mudanças de hábito? Olha, acho que o que a gente tem mudado no ser humano como um todo nós sabemos que existe um tripé da boa saúde, que é o exercício físico, a boa alimentação e a cabeça boa. Então, nós já temos uma vantagem, que os menopausadas, elas Sim. já têm uma cabeça melhorzinha, elas já não se preocupam com tantas coisas. Então, a gente saber que nesse período de vida nós temos que cuidar de nós. Eu acho que isso é uma importante. E para que a gente cuide, a gente precisa fazer exercício físico. Sim. As pessoas às vezes me dizem, Consuelo, me dê algo para que eu possa me estimular. Eu digo, a primeira coisa é disciplina. Porque quem não está acostumado, É começar, né, tem doutora? jeito. Você tem que fazer o primeiro passo. Não tem injeção que te leve a isso. Sim. Obviamente que eu vou melhorar o fogacho dela, eu vou dar mais musculatura, eu vou fazer ela se sentir melhor, Uma disposição mas, para começar, né? mas ela vai ter que acordar. Ela vai ter que Claro. dizer eu vou. Então, essa disciplina que eu fico dizendo que não tem remédio, é nossa. Mas é uma disciplina que também nós já tivemos mais tempo de vida, nós sabemos como fazer, podemos fazer. E a alimentação que é outra. Eu tenho um paciente que diz, mas agora, Consuelo, que eu vou deixar de comer? Eu disse, agora que você vai ter que deixar de comer, porque agora é Sim. importante para você. Então, não é questão de deixar de comer, é aprender a É o comer. equilíbrio, né, É doutora? reeducação. Isso é super importante, porque o hormônio por si só não vai resolver. Mas se você fizer tudo isso e mais o tratamento, que não necessariamente tem que ser hormonal, mais o tratamento, a paciente melhora muito. Nós temos pessoas de 80 anos correndo maratona. Eu tenho uma paciente de 92 Que que troca seus maravilha. implantes todo ano e anda de cavalo, cuida das fazendas. Então é uma coisa que você diz assim, eu chego lá, né? Então, vale muito a pena. Sim, sim. E qual é, para a gente finalizar, doutora, qual é a grande dica para essa mulher mais? Bom, veja bem, eu acho que a grande dica é não tenha medo de estar na menopausa, não se envergonhe disso. Ao contrário, goste disso, se sinta muito bem, se dê, esse, assim, sabe, se sinta muito agradecida por você estar na menopausa e por você poder se tratar, né? Acho que essa é a, a grande dica. E segundo, confie em alguém. Se Sim. tem o professor dizia, né, que não faça mal, tá? Como é que era essa frase que o professor dizia bastante? Primo non nocere. Ou seja, não sei latim, mas de qualquer jeito, ele sempre dizia não faça mal. Acima de tudo, não faça mal. Então, confie no seu médico. Nós realmente estamos estudando bastante para que nós não vamos lhe fazer mal, mas a gente Sim. pode resolver a vida. Obviamente, escolha bem, né? Não é qualquer tratamento e a gente não é prometer algo. É você escolher um bom médico que tenha toda uma especialidade, tá? Escolher bons medicamentos, bons tratamentos e a partir daí se sinta feliz. Se sinta muito feliz e muito orgulhosa de estar no mais, digamos assim, né? Na menopausa. Graças a Deus. Bom, eu conversei aqui com a doutora Consuelo Calizo, ginecologista endócrina, diretora médica do CEPAI das clínicas Elcimar Coutinho. Queria agradecer mais uma vez sua presença, doutora. Muito obrigada. Foi um prazer.
Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado aqui o podcast Mulheres Mais e também possa indicar aí para os seus amigos e familiares. Lembrando que o Mulheres Mais é uma realização da Eumeco, uma farmácia pioneira na manipulação de implantes hormonais do Brasil, fundada pelo cientista e Dr. Elcimar Coutinho. Até a próxima. Tchau.